Olá, é um prazer estar de volta com você em mais uma edição do nosso Sem Papas na Língua, o podcast que vai ter a honra de receber mais uma vez uma personalidade que você já conhece e admira. Aliás, eu quero agradecer a sua atenção, a sua audiência que tem prestigiado esse trabalho. E eu faço esse trabalho para você. Eu pratico isso há mais de 60 anos. Então, eu acho que é por isso que nós dois nos damos bem, eu e você aí. Então, hoje, vai falar uma personalidade que entrou para a história de Rondônia com uma frase dita lá há quase 8 anos atrás. Você nem imagina. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar para você. É com você, prefeito. Prazer, senhor Osmar. É muito bom estar aqui com o senhor mais uma vez. É sempre uma grande oportunidade. Eu digo que o sucesso das entrevistas dependem não tanto do entrevistado, mas da habilidade do entrevistador. Então, e 60 anos de história, 60 anos de jornalismo, realmente é uma marca invejável. Então, quando o senhor completou 5 anos de jornalismo, eu nasci. E olha, é muito bom, é uma grande oportunidade sempre de nós estarmos, em última análise, prestando contas das nossas ações à frente da nossa capital, para toda a população, não só de Porto Velho, mas de todo o estado de Rondônia, porque Porto Velho é a capital de todos os rondonienses, aqueles que aqui nasceram e aqueles que adotaram esta terra como sua. Está vendo aí quem é a pessoa? Prefeito, é uma honra e um prazer muito grande recebê-lo em mais uma edição do nosso podcast Sem Papo na Língua, do nosso site noticiastudaqui.com. Mas, como eu fiz uma brincadeira com a nossa audiência, eu vou voltar lá atrás, 8 anos atrás, porque o senhor completa o mandato agora em dezembro, 8 anos de mandato, mas teve o ano anterior que foi de campanha, né? Onde o senhor deflagrou aquela frase que tirou o senhor do anonimato e lhe transformou numa personalidade pública de sucesso. Qual foi a frase mesmo, prefeito? Eu fui provocado por um candidato. Naquele momento, isso foi há uma semana das eleições. O último debate. Num domingo, no último debate, lá na TV do Everton Leone, na SIC TV. Eu estava, naquele momento, com aproximadamente 9% dos votos, segundo um levantamento que teria ocorrido... na véspera? Que ocorreu não, eu acho que essa última pesquisa foi a da Globo, e o Ibope... eu misturei as coisas. Então, vamos lá. Teve esse debate no domingo, antes das eleições. E, naquele momento, aquele candidato, ele poderia ter feito essa pergunta para qualquer um. E ele me fez uma pergunta com uma conotação e num tom de provocação. Voz, como de provocação e como se tivesse, e foi assim que eu entendi, como se eu estivesse pleiteando uma eleição para me beneficiar financeiramente disso. E ele me perguntou, ele chegou e falou, olha, você que enriqueceu comercializando educação, essa frase, comercializando educação, isso me irritou bastante. Nós trabalhamos aí por 20 e tantos anos com educação. Nós somos, embora não tenhamos, eu e a hoje deputada Ieda Chaves, embora não tenhamos formação na área pedagógica, mas chegamos com o grupo educacional Atenas a atender aí 12, 13 mil alunos e ao longo de mais de 20 anos essa empresa foi vendida para a Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro e nós
de certa forma, ainda estamos na educação, porque os prédios não foram vendidos, foram alugados para eles. E a pessoa estava dando uma conotação de mercantilismo. E ele me perguntou, e ele pegou e falou, disse, olha, como é que o senhor pediu exoneração do cargo de promotor de justiça, que o salário era de 30 mil por mês? Eu acho que nem era esse o salário lá na época, mas enfim, não importa. Então, por que o senhor abandonou um cargo que ganhava 30 mil por mês e agora vai ganhar 18 mil reais na Prefeitura de Porto Velho? Qual é a sua intenção? Foi mais ou menos desta forma a pergunta, e eu entendi e respondi. Capciosa. Foi uma pergunta capciosa. Ele estava muito mais na minha frente. Havia, naquele momento, naquele instante, estavam Léo Moraes, ele, que era o Pimentel, e o Mauro. Estavam meio embolados. E eu estava lá atrás. E aí de figurante. Aí eu respondi que eu, como todo promotor, todo juiz, tem que apresentar a sua declaração de imposto de renda para a corregedoria. Eu digo, olha, o que ganhei foi trabalhando, com muito trabalho, fui aprovado em concurso de provas e títulos como promotor de justiça, diferente do senhor, que há 30 anos mama nas tetas, ora da prefeitura, ora do governo do estado. E aí foi e essa frase eu nunca tinha falado. E aí eu, irritado pelas provocações, e disse, e ademais, candidato, eu conheço um ladrão com 2 minutos de conversa. E essa frase viralizou. Então, na segunda-feira, o IBOPE veio a campo, em Porto Velho, para fazer a última pesquisa do primeiro turno. Já de boca de urna. Antes, não. Do primeiro turno. Exatamente, no primeiro turno. Ele coletou fez as entrevistas, fez a pesquisa na segunda. E ela só foi divulgada na sexta. E o debate tinha sido no domingo anterior. Então, e aquilo viralizou, e aquilo foi aumentando. Eu não tinha feito mais pesquisas. E quando chegou na sexta-feira, a Globo divulgou essa pesquisa feita na segunda, que me dava 9% de intenção de votos. Era o que eu tinha antes do debate. Só que ela não capturou isso aí. Aí, quando saiu essa matéria na TV Rondônia, eu digo, meu Deus, 9% dos votos. Aí eu fiz uma reunião de emergência, dispensei segurança, todo mundo. Eu digo, olha, ninguém vai querer matar quem está com 9% de votos, não. E o fato é que no domingo fizemos 27% dos votos. Saiu de 9 para 27, então nós entramos no primeiro turno em primeiro lugar, no segundo turno em primeiro lugar. Teve um crescimento de 200%. Não, foi absurdo. E aí o resto da história todo mundo já sabe. Então foi essa frase realmente, até isso correu o Brasil, isso viralizou. Sim. Fizeram um meme com essa questão e mudou. A partir daí, dessa frase, nós tivemos a oportunidade de mudar também a história de Porto Velho. Eu fiz questão de resgatar esse início aí, porque numa roda de conversa recente com personalidades de Rondônia e alguns jornalistas, colegas, se perguntava o seguinte: em 2026, qual será a frase que o Wildon vai criar? Porque aquela lá trouxe ele até aqui, agora para frente. Eu acho que as circunstâncias, a situação é diferente, né? Hoje, eu digo sempre, Josmar, que quem governa ou quem governou uma capital de estado está naturalmente habilitado para voos maiores. Então, se você observar, olha, vamos voltar um pouco no tempo.
Tomás Correia, não, Tomás Correia não, o Bengala, como é o Jerônimo foi prefeito de Porto Velho e foi governador do estado. O Jerônimo, sim. Ele ganhou, mas não chegou nem a... Mas foi. Sim. Mas foi. Foi prefeito. Foi prefeito. Tem o retrato dele lá na galeria? Tem. O Bianco. Aí assumiu no lugar dele o Tomás. Foi o Tomás, né? Tomás Correia. Sim, mas foi. O Bianco foi prefeito de Paraná. Sim. O próprio Raup foi prefeito de Rolim de Moura. O Ivo Cassol foi prefeito de Rolim de Moura também. O Confúcio foi prefeito de Ariquemes também. Isso. Então isso é muito importante. É muito importante. Claro. Se consolida como um passo a ser dado. Sim, nós temos aqui como exceção o governador Marcos Rocha, e que está fazendo uma boa gestão, está indo muito bem, sem ter tido essa experiência de prefeito. Claro, são exceções, mas a regra, normalmente, é quase como um imperativo ter uma experiência de gestão pública. O Marco Rocha, aliás, tem vários aspectos a ser analisado que, em se tratando do governo dele, é de ineditismo. Não, está indo muito bem. Um monte de coisa que pela primeira vez está se vendo no governo dele. Isso não quer dizer que seja uma... Né? Não, eu tenho... Você olha, atravessar 8 anos... Nós temos Rondônia cresce a cada ano muito acima da média nacional. Eu não tenho esses dados todos consolidados ainda de cabeça, mas realmente Rondônia está caminhando muito bem. O menor índice de desemprego do Brasil é Rondônia. É um crescimento quase que orgânico ainda, o de Rondônia. É um crescimento que ele é que puxa a administração. Ainda não chegamos na fase em que o administrador é que puxa o crescimento. Ele ainda vai a reboque desse crescimento. É isso que o senhor está me dizendo? Não, eu estou dizendo que é um governo que não tem problemas, nós não temos notícias de corrupção, está fazendo um bom governo. Sim, claro. Quer dizer, são 8 anos de segurança. Eu não respondo, senhor Osmar, a nada, nem inquérito, nada. Graças a Deus. Isso é muito bom, isso traz tranquilidade. É uma marca rara no meio de 5.600 e tantos prefeitos da capital. Não é fácil. De cidades. 5.500, né? Mais ou menos. 5.500. São muitos ficam enrolados pelo meio do caminho, inclusive o Ivo, né? O Ivo está pagando o preço de ter sido prefeito, né? Os problemas dele de quando ele era prefeito, exatamente. Não é? Exatamente. Prefeito, então vamos lá. O senhor pegou uma cidade com uma carência enorme de tudo, com coisas crônicas. O lixo era crônico, o transporte urbano era crônico, o transporte escolar era crônico, as ruas enlameadas, a falta de asfalto, a falta de tudo, eram coisas centenárias de Porto Velho. E todos nós, eu me mudei, quando eu assumi no Ministério Público, eu fui para Vilhena, depois Pimenta, depois Ariquemes, onde nasceu minha filha mais velha, e depois Cacoal. Isso aí somou 6 anos. Então, depois de 6 anos, eu cheguei na capital em 98. Eu tomei posse em 92. Então, eu cheguei na capital em 98. E o que se ouvia era que Porto Velho não tinha jeito. Então, isso era um sentimento comum, porque entrava prefeito, saía prefeito, entrava prefeito, saía prefeito, e muito pouca coisa ou nada acontecia. Eu digo sempre, uma das nossas marcas é, sem sombra de dúvidas, a pavimentação asfáltica, o asfalto. Nós estamos aí ultrapassando já... trabalho de drenagem, né? Não conseguimos resolver tudo, mas muita coisa foi resolvida. Uma cidade, uma capital de estado, com 500 mil de habitantes, precisar de um programa robusto como esse,
que já ultrapassou a distância de Porto Velho a Vilhena. Nós já estamos aí ultrapassando a marca dos 750 quilômetros de asfalto. Vamos aí passar dos 800 e alguma coisa. Então, assim, tinha alguma coisa de errada, organicamente, no município. Porque nós não tivemos nada que pudesse nos ajudar nessa questão. Então, o que foi? Gestão. Tudo passa pela gestão e combate à corrupção. Corrupção no nosso governo, quando a gente descobre, a gente mesmo leva para a polícia. Eu acho que teve uns 2 ou 3 casos que Sim. O senhor mesmo tomou a iniciativa de denunciar. Exatamente. As informações chegam pela ouvidoria. Eu criei um gabinete militar dentro da Prefeitura de Porto Velho. Eles fazem algum trabalho preliminar para ver se tem alguma consistência, né? Porque tem muita coisa, tem muito fuxico. Falamos juntos, né? Tem muito fuxico também. Mas, por último, a última operação dessas foi há um ano, no máximo um ano atrás. Era um esquema de corrupção com as oficinas de veículos e máquinas, e que nós levamos as informações preliminares, aquela pré-investigação extraoficial, e levamos os dados para a Draco, que cuida desse tipo de situação. Foram 5 prisões e 15 buscas e apreensões em vários locais. Então isso inibe. Mas acaba? Não. Isso é um trabalho diário. Porque sem isso não sobra recursos para atender as demandas da população. Os prefeitos que nos antecederam nos últimos 30 anos fizeram uma média de 40 a 50 quilômetros de asfalto por mandato. 40 a 50 por mandato. Então, um prefeito reeleito faria, no máximo, 80, 100 quilômetros de asfalto. Nós estamos agora em abril e já fizemos uns 30, 40 quilômetros de asfalto. No ano passado fizemos 170, uma coisa assim. Então, assim, tem jeito. O Brasil tem jeito, Porto Velho tem jeito, tudo tem jeito. Você quebrou também aquele paradigma de fazer asfalto só no verão. Pois é, nós fazemos o tempo inteiro, apenas o que muda é o seguinte, nós focamos no recapeamento no período chuvoso, porque já está a base feita, aí é viável. E quando chega o verão, aí todas as equipes vão para fazer asfalto aonde nunca teve asfalto. Para áreas de expansão. E um diferencial da gestão é o seguinte, tem muitas situações, inclusive deixa eu me reposicionar. Existem situações aonde prefeitos, não estou falando especificamente de nenhum deles, às vezes o prefeito faz uma rua ou 2 ruas dentro de um bairro que não tem nenhuma rua asfaltada, às vezes para beneficiar alguém. Então, o diferencial do nosso programa é esse, nós entramos para fazer o bairro, nós fazemos o bairro inteiro. Para todo mundo. Para todo mundo. Nós fizemos um levantamento, Osmar, então como gestor, que fui a vida inteira também, em paralelo à carreira no Ministério Público, nós construímos o Grupo Atenas, enfim. Então, nós sempre... Que só dá certo também na vida privada, se tiver gestão boa, né? Exatamente. Então, e deu tudo certo, graças a Deus. Mas, então, a gente tem que estar olhando os números. Então, fiz um levantamento, fiz uma conta, e descobri que se patrolássemos e encascalhássemos um bairro 2 vezes por ano, no 4º ano nós já teríamos gasto o dinheiro de asfaltar o bairro. E teria que continuar encascalhando. Eternamente. Então isso, Porto Velho mudou, e com isso mudou a autoestima do porto-velhense. As pessoas hoje recuperaram o sentimento de pertencimento e passam a ter orgulho da sua cidade. Então, e por isso Porto Velho floresce.
Hoje Porto Velho é um canteiro de obras. Eu não saberia te falar os locais, todos os locais aonde estão acontecendo obras simultaneamente. Sejam obras de execução direta da prefeitura, por exemplo, no asfalto. Isso há 8 meses de acabar o governo. Mas olha, eu conversei hoje com o secretário de obras, o Diego Lage. Ele me falou que tem aproximadamente 30 obras em andamento em Porto Velho. Várias delas são emendas parlamentares, muitas delas emendas da ex-deputada Mariana, que sempre foi uma grande parceira, uma parceira extraordinária da prefeitura. Ela é pré-candidata à nossa sucessão. E a Mariana já mandou quase uns 300 milhões para Porto Velho nesses 2 mandatos. As obras que o senhor está tocando lá no Flamboyant, se não me engano, são emendas dela, né? Flamboyant foram emendas dela. Lá, né? Olha, sim, praças, a própria rodoviária, depois a gente fala da rodoviária, mas metade do custo da rodoviária são 2 emendas da Mariana. Então, enfim, mas aí então nós resolvemos... Então, a partir daí, nós começamos a focar em bairros. E esta é a importância e a beleza desse projeto. Olha, eu encontrei situações, Osmar, de pessoas que estão aguardando o asfalto há 50 anos, há mais de 50 anos. Aí teve até uma situação, eu estava numa rua chamada Rua da Fortuna. Eu não sei se eu já lhe contei essa história, mas chegou uma idosa, braba, reclamando comigo: mas prefeito, eu me mudei para cá há 50 anos e só agora que está chegando o asfalto. Aí eu falei: mas minha senhora, quando a senhora mudou para cá há 50 anos, eu tinha 4 anos de idade. Aí até ela riu da história também. Então, assim, é uma espera de muitos anos, muitos anos. E olha, a gente vê o próprio desenvolvimento do mercado imobiliário em Porto Velho, que está tudo isso tem correlação. Sim, claro. Inclusive, um fato interessante nesse aspecto é que o mercado imobiliário ele se valorizou no todo na cidade. No todo. Não se concentrou numa determinada área. Exatamente. Porque nós tínhamos, por exemplo, várias regiões da Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, que não tinham realmente asfalto. Mas são mudanças que Osmar, se você... Olha, eu lembro, até pouco tempo atrás, a funcionária das nossas casas, elas tinham que limpar os móveis por causa da poeira. Hoje isso não acontece mais. São 700 e tantos quilômetros de asfalto, isso diminui a poeira. Tem ainda algum lugar para fazer? Tem. Mas provavelmente nós vamos conseguir resolver aí 90% da demanda. Prefeito, é muita coisa. Mas dessas coisas icônicas, né? Você fez uma referência breve à rodoviária. Eu queria que o senhor discorresse sobre isso. Tem a rodoviária, tem a estrada de ferro Madeira Mamoré, teve aquela escola lá... As 2 avenidas, que há 28 anos não se abria uma nova avenida em Porto Velho. Sim, as 2 avenidas. As 2 avenidas, a Santos Dumont e a Décio Bueno. Ali, toda aquela população que morava ali naquela região, inclusive vários condomínios e alguns de alto padrão, levavam 35 minutos para sair dali pela Rio Madeira. Porque ali em direção ao Horto Municipal foi criada uma série de condomínios de padrão alto. Vários. A pessoa levava 35, 40 minutos para sair pela única via que tinha. E com a Santos Dumont. Com a Santos Dumont e a Décio Bueno, quer dizer, a Décio Bueno ela virou uma coletora ali. Então, o que era 35, 40 minutos, hoje é 10 minutos. O aeroporto ficou pertinho. Ficou a 10 minutos do aeroporto. Até o espaço alternativo dá para vir até a pé, não precisa nem trazer carro, né? Não, e tem muita gente hoje, porque lá tem uma pista de caminhada também, que já... Então, assim, é como se fosse uma transformação realmente extraordinária. Mas teve o resgate também daquela escola lá do tempo de Chiquilito, que chegou a ser até uma escola de trânsito. A Vila Olímpica.
lá na Amazônia, que o senhor resgatou. Levou um tempo, mas acabou entregando sim, tudo, né? Foi. Porque, olha, a obra pública é um problema, mas nós fazemos a parte de asfalto, que é o maior, que é o investimento mais pesado. Eu não tenho ainda esse número, mas no próximo podcast eu vou trazer esses números. Eu acredito que nós tenhamos investido aí mais de R$500 milhão em asfaltamento em Porto Velho. E que se não fosse a estrutura da própria prefeitura, quer dizer, ela sempre existiu. Nós não contratamos praticamente ninguém. Contratamos equipe de apoio, etc., mas uma estrutura... Tinha patrulhas mecânicas, olha, tudo, tinha do município. Tinha tudo lá. Sim, faltavam algumas coisas, etc., mas o fato é que 80%, 90% desse asfalto, não do asfalto que foi feito, foi por execução direta, seu Osmar. 1 quilômetro de asfalto vai de R$1,5 a R$2 milhões, dependendo da situação. O nosso fica por 500 mil, 600 mil, 700 mil. Por quê? Nós compramos os insumos em grande quantidade e com isso o preço cai. Nós temos a mão de obra que, produzindo ou não produzindo, a sociedade paga o salário deles. E, enfim, e todos, olha, estão muito satisfeitos, muito felizes, porque a imensa maioria do asfaltamento que foi feito em Porto Velho foi justamente nos rincões da zona leste, da zona norte e da zona sul. Então, nós asfaltamos as ruas onde eles moravam também. Eles mesmos asfaltaram as ruas. Se sentem felizes, né? Se sentem felizes, se sentem orgulhosos de terem participado, de estarem participando deste projeto importantíssimo para a capital. Então, isso é muito gratificante, é muito bacana. E o senhor também levou esse benefício para as cidades distritais, né? Ainda não como eu queria, mas ainda neste ano nós vamos fazer ainda. Nós já fizemos 6 quilômetros de asfalto em Vista Alegre do Abunã e acho que dentro de mais uns 2 meses aí a gente deve entrar em Extrema, Nova Califórnia e União Bandeirantes. Já que fomos para o interior, tem um trabalho também que vem sendo realizado aí, que é o de regularização fundiária. O senhor deu um impulso nessa demanda, que ela representa também um resgate econômico para a economia do município e do Estado, né? A pessoa com documento na mão tem garantia para oferecer, pegar dinheiro, comprar. Muda tudo, não é? Segurança jurídica, redução de conflito. Fazer uma grande reforma, por exemplo, aí consegue crédito do Banco do Brasil, na Caixa Econômica. São essas questões aí, porque, olha, eu digo que uma pessoa com um imóvel sem a titularidade dele é como uma pessoa sem CPF. O imóvel vale menos, quer dizer, ele todo escriturado. E olha, e nós fizemos isso tanto em áreas mais remotas, como também na região central de Porto Velho, aquela parte ali, boa parte da Arigolândia, aquela região ali, por exemplo, foi regularizada na nossa gestão, boa parte do bairro Pedrinhas. ABC, né? Como é que é? Tem uma nomenclatura até que se dá naquilo ali, não é não? Que são terras que eram da União ainda, né? Terras devolutas. Não. É porque tem partes que era da União, alguma coisa nós conseguimos fazer a transferência para o município. A transferência para o município e a partir daí a gente faz a figura A. Figura A. Isso, boa parte da figura A teve muito morador ali que morreu aos 80, 90 anos e não viu o documento. E nós resolvemos essa questão em boa parte da cidade. Ainda falta, mas hoje o avanço é enorme e é a entrega da escritura.
famílias com até, acho que 3 ou 4 salários mínimos, que não passe disso, famílias com até 3 salários mínimos, a prefeitura entrega o registro, o título registrado no registro de imóveis. Se a pessoa fosse pagar por isso aí, ia gastar uns 3, 4 mil reais no mínimo para... Que seria uma dificuldade para ele. Aí aqueles que estão fora dessa linha já têm mais condições e pagam aí os seus emolumentos. Paga a sua escritura normalmente. Então, realmente, isso aí é vida. E nós temos, quando eu implantei o plano de regularização fundiária, eu entendi a importância de um detalhe importante, um grande detalhe importante. Prioritariamente, esses documentos essas escrituras são entregues às mulheres. Apenas quando não tem a mulher, a esposa, então é entregue para a esposa, porque a probabilidade deste imóvel permanecer por muitos anos naquela família é maior. Não tenho nada contra os homens, mas são mais volúveis. As mulheres são mais cuidadosas. São mais cuidadosas, com certeza. Olha, uma outra coisa interessante que eu queria que o senhor falasse era sobre a expectativa que o senhor tinha de deixar, pelo menos, bem encaminhado a questão da rede de saneamento de Porto Velho. Água e esgoto, você está falando? Água e esgoto, que continua sendo manchete, toda semana tem matéria nacional. Tem. Um ou outro falando, apontando, e é um fato que a gente lamenta, né? Olha, mas que persiste. Hoje está havendo um impasse com a CAERD. Está havendo um impasse com a CAERD. Foi aprovada uma lei que eu entendo que ela é inconstitucional, e isso está judicializado. E aí vamos ver o que vai acontecer. Foram criadas zonas específicas, estou esquecendo o nome do que eles chamaram dali, mas que, por exemplo, e passando para o governo do Estado a titularidade dessas concessões. E, pela Constituição, a titularidade é dos municípios. Isso sempre foi dessa maneira. Então, está havendo um impasse nesse sentido, mas um impasse de alto nível, não tem maiores problemas com relação a isso. E o senhor é o presidente da Associação Rondoniense dos Municípios. Dos municípios. Eu entrei também em nome É uma causa que é sua. Houve um problema em Jaru, por exemplo. O Jaru conseguiu licitar. O problema é que aqui Porto Velho é muito complexo. Mas o senhor tinha um processo de licitação bastante avançado. Tinha, mas chegou a pandemia, aí mudou os valores de tudo. Você lembra que subiu o preço de carro, o preço do aço, o preço de tudo? Então, aí teve que refazer tudo de novo. E nós estamos nessa... Infelizmente, eu ainda não... Então, eu não sei se eu vou ter tempo hábil de concluir. O senhor chegou a licitar? Não chegamos a licitar. Não, nós não chegamos. Nós escolhemos o melhor projeto. Porque nas PPPs... E tinha 3 empresas, parece? 3 empresas, as 3 maiores da América Latina. A EGEA, a BRK, a EGEA tem como sócia o Fundo Soberano de Singapura, então não está apertada. A outra, que é a BRK, ela é parte de um grupo canadense que tem sob gestão 600 bilhões de dólares no mundo, e a outra me parece que tem ligação com o Banco Itaú ou alguma coisa assim. Nenhuma teria problema financeiro? Não. Isso não seria... eu vou questionar o senhor. Não seria, digamos assim, um cavalheirismo do senhor com o governador Marco Rocha, que está dando uma certa vitalidade para a CAERD? Não é essa questão, Porque o nosso projeto, isso é muito complicado. Veja bem, a intenção do governador, eu compreendo.
é a melhor possível. Ele entende que, se sair Porto Velho, ficaria desinteressante os municípios menores. Então, Porto Velho seria a joia da coroa. Então, se nós fizéssemos uma coisa apartada, ele entende que não teria atratividade para os municípios menores. Eu não concordo com essa visão. Mas eu reconheço que a dele também faz sentido. Mas eu não concordo. Eu acredito que, por exemplo, Jaru licitou. E o senhor reconhece que ele está dando uma certa vitalidade à Caerte? Reconheço, mas não vai resolver o problema, porque o custo para isso é muito alto. O que vai resolver é a PPP. Então, é só isso, porque só para resolver Porto Velho, Osmar, só para resolver Porto Velho, é algo em torno de 3 a 3,5 bi. Porto Velho não tem esse dinheiro. Então, o governo do estado não tem. Estou falando só Porto Velho. Então são vários bilhões para resolver Rondônia. Então isso só é iniciativa privada. Para esse tipo de negócio, existem muitos dinheiros disponíveis, mas não necessariamente de fonte pública. O público, nem o governo federal tem condição de fazer isso, porque existem muitos municípios ainda no Brasil. Agora, entre capitais, Porto Velho sempre está na pior colocação. É um assunto que, infelizmente, vai transbordar para o próximo mandato de quem ganhar as eleições. Exatamente. Infelizmente, não é... Essa o Ivo não conseguiu. Até agora não. Mas o complexo Madeira Mamoré você vai entregar. E vou. E em breve, tem um prazo que eu acho que é até o final de abril. Salvo engano, a gente vai ter uma abertura parcial e até o final do ano tudo pronto. Entrega tudo. Tudo pronto. Existe, ao concluir essa parte aqui, urbana, né, da praça, né, do centro, existe alguma pretensão, algum projeto de revitalizar a linha, pelo menos até Santo Antônio, para o trenzinho fazer aquele passeio? Olha, como complicado. Ocorre em Minas Gerais, né, que o senhor deve conhecer. Eu sei. Tudo tem jeito, senhor Osmar. Tudo tem jeito. Aquele trenzinho de Morretes, lá no Paraná, subindo a serra. Ele se sustenta pelo turismo, né? Sim. O Paraná é um estado muito grande, muito rico. É possível. O turismo sustenta essa história, né? É possível fazer, Osmar, mas a gente tem que escolher prioridades. Sim. Então, assim, eu tenho ciência de várias ações que eu não consegui atender como eu gostaria aqui na nossa capital. Então, isso é natural. Mas lá um museu que vai contar não só a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, mas que também vai contar um pouco da história da Amazônia como um todo. O museu, a empresa que foi contratada para montar esse museu é a mesma empresa que criou o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Então ficou muito bacana, muito interessante. Em breve aí vai estar aberto aí para a população. A beleza seria chegar no museu no trenzinho, né? Mas mas assim, tem jeito. Bom, quem sabe... Fica o desafio para quem vier, né? É porque é o seguinte, depois da enchente de 2014, agora eu me lembrei, tem um impeditivo. Com a enchente de 2014, criou-se uma vala gigantesca, maior do que uns 2 ou 3 campos de futebol, É logo no Triângulo, né? É logo no Triângulo ali. Então ali a engenharia dá jeito para tudo. Com certeza. Até se for para fazer o trem para rodar em cima do Rio Madeira, também tem jeito para isso. Tudo é uma questão de custo. Eu preferi focar nessas questões mais emergentes, naquilo que diz respeito diretamente à qualidade de vida das pessoas.
Ótimo. Prefeito, para a gente poder mudar de assunto e encerrar essa parte de obras, eu gostaria de ouvir do senhor o seguinte: quais são as obras que o senhor realizou nesses 7 anos e 4 meses que o senhor considera as mais importantes no seu mandato? Em primeiro lugar, a rodoviária. E não fiz antes porque ela estava sob gestão do governo do Estado. Aí há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, o governador Marcos Rocha passou, na virada do primeiro mandato dele, na virada, perto do final do... Faz uns 2 ou 3 anos aí que passou para a gente, então, a obra da rodoviária, a obra da Santos Dumont, especificamente, são coisas importantíssimas. O resgate do transporte escolar. Transporte escolar de Porto Velho transporta por dia, ele percorre por dia 15 mil quilômetros. E era uma coisa caótica, né? Era caótica. Tanto o terrestre quanto o aquático. Tudo. O aquático está por conta do Estado, né? Exatamente. Mas parece que eles transportam os nossos e os deles, e eu transporto os nossos e os deles no terrestre, que é a operação maior. São 15 mil quilômetros por dia. Então, hoje, Porto Velho tem independência dessa frota própria. Foi a maior compra em 2019 da MAN Caminhões no Brasil. Foram 164 ônibus, uma coisa realmente grandiosa. Muitos não acreditavam, achavam que eu estava mentindo. Todos estão rodando ainda tem uns 164? Todos. Esses ônibus têm uma durabilidade aí de 10, 12 anos. E os que atendiam de forma precária eram ônibus com 18 anos de idade que foram fabricados para rodar no asfalto. E aí coloca um ônibus desse que já é velho para rodar. As crianças paravam, o ônibus quebrava, era uma loucura. Importantíssimo também o transporte coletivo da capital. Sim. Que está hoje é a frota mais nova do Brasil. Opa! Mais nova do Brasil entre as capitais. Hoje são 120 ônibus. Foi ampliado agora, né? Recebeu novos ônibus agora? Não, não foi uma ampliação, foi uma substituição. Nós começamos em 2019, alguns ônibus eram no ano 2014, e uns 30 ou 40, uns 20 ou 30 eram novos, 0 quilômetro. Aí nós substituímos aqueles de 2014, foram 50 ônibus novos que entraram, que são muito semelhantes aos que nós já temos aí, que estão com 3 anos, 4 anos de uso aproximadamente. Todos os ônibus com ar-condicionado. Eu acredito que nenhuma capital brasileira tenha isso, 100% ônibus com ar-condicionado. Tomada para carregar celular. Wi-Fi dentro do ônibus para que a pessoa não gaste o seu plano de dados. Câmeras, várias câmeras dentro do ônibus para evitar, para segurança e principalmente evitar importunação sexual de mulheres, de moças, de meninas dentro do ônibus. Isso que é transmitido em tempo real para uma central em Brasília. Não adianta quebrar o... A informação que o senhor tem de que tudo isso funciona em todos os veículos? Tudo 100%. Funcionando 100%? 100% com acessibilidade para a cadeira, plataforma elevatória. Então, assim, uma acessibilidade tecnológica. Não, né? com toda... E confortável. Então, isso foi um grande avanço. Então, aí já falei da rodoviária, falei da Santos Dumont e esse mega projeto de asfalto. Sim. Outra coisa, mudanças na educação, por exemplo. Na educação, Osmar, quando eu assumi, eu acho que devia ter no máximo umas 3 ou 4 escolas das 140 que tinham ar-condicionado. Me explique, quem é que consegue ensinar alguma coisa a alguém num calor de 40 graus? E qual criança que aprende alguma coisa num calor de 40 graus? O braço molhado de suor, molhando o caderno. Com a professora. É uma loucura. É uma loucura. Então, assim, e hoje,
Praticamente 100% das escolas têm Mas o senhor teve um ar-condicionado. avanço também significativo na área da saúde, né? Tive, mas deixa eu só pontuar, mas essa aí é a minha... Como a gente trabalhou tantos anos com educação. Osmar, quando nós assumimos, as crianças, de cada 100 crianças na idade própria de alfabetização, de cada 100 crianças, apenas 30 eram alfabetizadas na idade certa. E hoje, de cada 100 crianças, 95 são alfabetizadas na idade certa. Nós saímos de 30 de cada 100 para 95 de cada 100. Um resgate muito bom. Uma rede, porque não é um município pequeno que tem 1 ou 2 escolas, não é isso. Nós estamos falando de uma rede de 140 escolas. Você está com e de 45 mil alunos. 45. É equivalente à população de Jaru, por exemplo, de Roline Moura, por exemplo. Então, é uma operação de guerra, com Baixo Madeira, Ponta do Abunã, é uma loucura. Então, realmente é complexo, e a Gláucia Negreiros fez e vem fazendo um trabalho extraordinário, ela, a adjunta dela, Paula Ramos, e que está sendo reconhecido pelo próprio governo do Estado, que tem implantado metodologias nesse sentido. Tivemos a participação do conselheiro Paulo Cury, do Tribunal de Contas, que é um apaixonado pelo tema e tem ajudado muito as redes. Nós fizemos, o piloto aconteceu na educação em Porto Velho. Como nós viemos da iniciativa privada e da área da educação, nós implantamos uma metodologia que hoje é usada praticamente em todo o estado de Rondônia. Nós trouxemos essa metodologia do Grupo Atenas, que era, lá no grupo se chamava Prova Atenas, e aqui se chama Avalia Porto Velho. O que é isso? É feita uma prova a cada semestre, uma prova anual, aonde é feita essa prova. Aí essa prova não é feita pela professora ou pelo professor. Isso vem da secretaria. Então, o professor não sabe o que vai cair na prova. Um processo de avaliação. Exatamente. Então, os alunos são avaliados a partir daí. Então, com isso, nós conseguimos saber qual é a escola que está com maior ou menor rendimento. Nós conseguimos saber, dentro de cada escola, qual turma está com melhor ou pior rendimento. Nós sabemos qual é o professor e nós sabemos quem é o menino ou a menina. Que são identificadas todas as deficiências. Exatamente. E os acertos, né? Exatamente. Passa a ter nome e endereço. Passa a ter nome e endereço. Instituímos premiações para as professoras. São 10 categorias, aproximadamente, 10, 12, uma coisa assim, que é uma viagem com acompanhante para qualquer lugar do Brasil. Olha só. E isso mudou, nos ajudou a... Porque, olha, um sistema educacional, uma rede educacional de uma cidade, se ela não for minimamente satisfatório, é um prejuízo irreparável. Existem as janelas de aprendizagem de acordo com a idade das crianças, e isso tudo tem que ser muito bem cuidado, porque realmente os danos são irreparáveis. Prefeito, qual tem sido o impacto dessas medidas, desses avanços na avaliação do IDEB? No IDEB. Eu não sei ele agora, mas aumentou. Nós tivemos, eu considero uma vitória, no período da pandemia, nós não avançamos, mas também não caímos. E estabilizou. Exatamente. E o senhor acha que de lá para cá deve ter tido uma... O que acontece? Nós temos tudo é mais difícil no Baixo Madeira. Tudo é mais difícil. Tudo é mais longe. Às vezes a gente tem dificuldade com o professor, porque troca esse processo de seca etc. Deve ter atrapalhado bastante também, não atrapalha foi? Também. Então, assim, a rede,
ela tem uma complexidade, ela tem uma fragilidade maior, é diferente quando você tem um município como, sei lá, Ji-Paraná. Ji-Paraná é a segunda cidade do estado, mas territorialmente é pequeno. Então é uma realidade. Mas eu tendo escola aqui a 400 quilômetros de distância daqui, em Extrema, Nova Califórnia, é uma loucura. Então se torna mais complexo. Então quando se mede, se nós fôssemos só fazer essa medição aqui na área urbana do município, aqui no distrito sede, seria uma nota. Mas quando entra aí as notas, principalmente do Baixo Madeira, então tem um gap, por mais que se tente, mas assim, mas mesmo assim ocorreram avanços. Nós tivemos avanços no IDEB, na nossa gestão. Na época, quando eu assumi, ninguém nem falava em IDEB. Era uma coisa como se fosse uma coisa à parte da educação. Então, assim, e a equipe que a Gláucia montou também é muito boa, mas isso é um desafio constante. As grandes redes, nós implantamos um programa agora de creches. Ao invés de construirmos as creches, nós pegamos as creches existentes na cidade, as que tinham condições, e o município aporta R$600 por aluno, usando vagas ociosas das creches. Nós liberamos agora há pouco 500 vagas, é um projeto piloto que está começando agora. Então, uma creche, eu teria que, para atender 500 alunos, eu precisaria de 2 ou 3 creches, que demoraria muito tempo para construir. Nós fomos buscar essa inspiração na cidade de São Paulo. Então, na cidade de São Paulo, há muitos anos, há mais de 20 anos, já se pratica essa, e fica muito mais barato. Fica muito mais barato. Se eu tiver numa... Quer dizer, você vê, para muitas coisas as soluções são simples, existem, é só buscar, né? Localizar e ter a sensibilidade. Né? Olha, o serviço público é muito caro. É muito caro. Ele é pouco eficiente. Isso é muito difícil. Olha, nós estamos fazendo uma reforma na maternidade. Eu acredito que dentro de mais uns 15 dias nós vamos praticamente isolar a maternidade, porque toda a parte externa já foi feita, obras que precisavam ser feitas, e nós fizemos um credenciamento para fazer... A maternidade de Porto Velho é uma média de 25 a 30 partos por dia. Aí nós fizemos esse credenciamento. Eu vou gastar mais ou menos 1,5 milhão, 1,7 milhão, 1,8 milhão por mês durante 3 meses. Mas você sabe quanto é que custa a maternidade? 3,5. 3,5 milhões de reais. 3,5 milhões de reais me custa a maternidade. Além de partos, ela faz algumas cirurgias ginecológicas, mas isso é muito pouca coisa. É um absurdo. Então, o serviço público é caríssimo. É muito caro. Bom, e você tem parturiente no município todo, né? Eu pensei de norte a sul, a quantos quilômetros? Nessa questão da maternidade, eu pensei em editar um decreto para proibir o povo de fazer menino. Mas eu cheguei à conclusão que não ia dar certo. Não, tem que ter alguém para pagar imposto. Hoje e amanhã, né? Nossa Senhora. Prefeito, olhe, o nosso tempo já está indo embora, viu? Meu Deus. Você vê. Estamos com 1h30 já de... Nós não falamos ainda sequer sobre a saúde e direito, né? Que você teve um avanço bastante significativo no interior nessa área. É isso? A quantidade de ambulância que foi bastante ampliada. Não, quando eu assumi, tinham 2 ambulâncias, as 2 com pneu careca. Hoje ultrapassa de 100, 200? Não, 100 não, mas deve ter umas 40, 50 por aí. Mais ou menos isso. Nos distritos, se transportava paciente grave na caçamba de caminhonete.
Hoje não existe mais Não, isso. não existe mais isso há muito tempo. Todos os distritos têm ambulâncias. Nós renovamos todas as ambulâncias, as nossas aqui do SAMU. Olha, o que aconteceu? Os prefeitos anteriores, as ambulâncias, elas iam quebrando e eles encostavam as ambulâncias. Encostava, e quando eu assumi tinha 2. Vai depenando uma para arrumar a outra. Isso. Mas eles não davam baixa no Ministério da Saúde. Então, para o Ministério, Tinha uma super tinha umas frota. 12 ambulâncias rodando em Porto Velho. E tinha 2. Entendeu? Nossa Senhora. Prefeito Hildo, vamos mudar de assunto e falar um pouco daquela coisa que nós realizamos aqui de 2 em 2 anos, que se chama eleições. Eleições. O Brasil é um apaixonado por eleições. A cada 2 anos. Para tudo. Um ano você faz eleição, no outro ano você faz a pré-campanha, porque no outro ano já é eleição. Já. Caramba! Eu sou defensor da unificação dessas eleições. Opa! Porque, olha, senhor Osmar, não faz sentido. A partir de agora, por exemplo, tem determinadas coisas que eu não posso fazer. Para tudo, para quase tudo. Não, o processo eleitoral, ele interfere na economia, na conduta das pessoas, até no relacionamento. O que eu digo sempre é o seguinte, olha, quem vota para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, mexe mais 2 dedinhos e escolhe vereador e prefeito. E a gente só teria eleições a cada 4 anos. Concordo com o senhor. Eu acho que em algum momento... E o tamanho dos mandatos? Como é que o senhor vê o mandato, por exemplo, de executivo? A discussão é que 4 anos é pouco, 8 anos é demais. Eu acho que o ideal seria um mandato de 6. O Fernando Henrique, acho que teve de 5, né? Não, ele teve 2, né? Porque foi ele que criou, foi ele que conseguiu a reeleição. Conseguiu a reeleição, foi. 4 anos é pouco. É pouco. É pouco porque um país complexo, uma economia que ora ela está lá em cima, ora está lá embaixo, ora está calmo, daqui a pouco está em convulsão. Então, assim, é um país muito, muito complexo. Eu dou um exemplo. O meu pior ano, em termos de asfaltamento, foi 2018. No início, em 2017, eu consegui fazer uns 40 quilômetros de asfalto, que já era o que os outros faziam durante o mandato. Durante o mandato. Aí preparei licitei todos os insumos para entrar asfaltando. Aí vem a greve dos caminhoneiros em abril, que era justamente quando começa o verão amazônico, e por conta não é que foi a greve, é o motivo da greve, que foi o aumento do petróleo. Houve um choque de petróleo Sim. naquele momento, subiu muito, e uma das principais substâncias da composição da massa asfáltica é um negócio chamado CAP. E o CAP, quando eu fiz o registro de preço no ano anterior, para ter massa para trabalhar, o CAP era R$2.000, passou para R$5.000. Eita. Aí eu perdi aquela licitação, aí tive que licitar tudo de novo. Olha que loucura. Porque ser prefeito na Amazônia é muito mais complexo do que no restante do país. Porque nas outras capitais, nas outras cidades, nos outros estados, chove aos pouquinhos. E aqui passa 6 meses chovendo. Então, como é que faz terraplanagem debaixo d'água? Não tem jeito. Com certeza. É muito difícil. Então, eu perdi. Então, naquele ano, nesse segundo ano de mandato, eu fiz 8 quilômetros de asfalto apenas. Então até ajustar essas coisas, eu acho que 4 anos é muito pouco tempo para um prefeito pegar o time, né, da dinâmica da administração. Então seria algo em torno de 6 anos. A sua sugestão. Talvez até os 5, mas é que assim, essa resposta, ninguém tem a resposta. Ninguém sabe. Esse é um estudo. Porque o que acontece? Então, por exemplo, vamos colocar aqui o meu caso. Nós estamos terminando a gestão daqui a alguns meses com mais de 85% de aprovação.
Então, o senhor está bem avaliado. Então, estamos, graças a Deus, entre um dos mais bem avaliados entre as capitais brasileiras. Ali, segundo, terceiro, por aí. Primeiro, segundo, terceiro, tranquilamente. Você está disputando com o governador do Goiás, né? Ele está com 85, tá com eu 80, li ontem. o caboclo está lá em cima. O Caiado. Caiado. Eu gosto muito do governador Caiado. Então, assim, no nosso caso, teria sido pouco. Eu teria feito a metade, se fosse um mandato de 5 anos. Uhum. Eu teria perdido 3 anos de asfaltamento. Então, bom, assim, de obras e muita coisa aconteceu no segundo mandato. Então, foi bom. Mas quando entra um caba ruim, aí vira uma eternidade. Vira uma eternidade. Então, assim, não é fácil responder. Não, a gente tinha que implantar na política brasileira o sistema de recal, né? Olha, na prática, hoje, o sistema é o seguinte: os mandatos do Poder Executivo, na prática, são de 8 anos. Em situações muito especiais, são reduzidos para 4. É o recal. É o recal. Então, na prática é isso. Então, assim, eu vejo que mais cidades em CNTP, em condições normais de temperatura e pressão, não há, porque o que eu vivi aqui em Porto Velho, o que eu vivi estou vivendo nesses 8 anos, é uma loucura. É uma loucura. É muita coisa em pouco tempo, porque Porto Velho tinha pressa. Mas isso sacrifica também o mandatário. Então não é fácil. Você se inseriu bem dentro desse contexto, né? Você se inseriu bem nesse contexto. Não, para quem não trabalha, os 8 anos é uma beleza, mas para quem trabalhou muito, dá uma cansada. Mas nós vamos aí. Me diga uma coisa, prefeito. Acabou a janela partidária, quem tinha que mudar de partido para ser candidato mudou, essa coisa toda, e o senhor está com seu grupo político. Claro, montado, azeitado, o senhor tem uma candidata. Quem é a sua candidata? Candidato mesmo? Mariana Carvalho. Mariana Carvalho. Está ancorada em quais partidos? União Brasil, Republicanos, PSDB, eu sou o presidente estadual do PSDB. Tem um outro partido que eu esqueço o nome. Uhum. Esses partidos novos que eles vão criando. Tem um outro partido uma também. Federação, né? Vocês estão... Não. A federação é PSDB e Cidadania. É uma federação, mas isso aí entra um partido, é uma nominata só. Tá. Entendeu? Assim, a maioria é do PSDB, mas acho que 8 ou 10 cadeiras são do outro, mas conta os votos juntos. E então, aí o Republicanos do Marcos Pereira, que era o partido da Mariana, mas continua sobre esse partido continua com o nosso grupo político, e União Brasil. E, ao que parece, é possível que... E há uma conversa também do PP se unir à União Brasil. Sim. Isso aí o grupo do Cassol. Em termos nacionais, no Brasil todo, né? Uhum. Então existem, não sei que pé que está e nem se vai acontecer, mas há conversas nesse sentido. E aí foi sim, e o PL, por enquanto, a gente não sabe como é que vai se comportar. E os demais partidos... Estou falando dos maiores, né? Sim, dos partidos mais importantes. Né? É importante observar que nós estamos falando de aspectos do mesmo lado político, né? O PL, que é liderado pelo senador, né? Pelo Marco Rogério. O Marco Rogério, do lado da direita. Aí acaba vendo a construção. O grupo que o senhor tem aí também, apesar de que o PSDB nunca foi bem da direita, né? Era os tucanos, era em cima do muro. Você vai ter gente ruim. Mas nesse momento, você vai ter gente, o Brasil não tem jeito. Ou é direita ou é esquerda. Olha, você vai ter gente ruim e gente boa. De todo lado. Em qualquer partido. Então, isso é fato. Isso aí não... Olha, hoje que está havendo essa polarização já de um tempo para cá,
Mas, na prática, todos os partidos estão representados no Congresso Nacional e não dá para ser só binário, né? Mas também não precisa ter 30 partidos. É partido demais, partido que a gente... Eu tenho um partido que eu não estou lembrando o nome, para você ter uma ideia. Uma reforma partidária para colocar um pouquinho de ordem nisso seria bom, Eu acho. Olha, é muito partido. Não faz sentido. Prefeito, o senhor disse que a Mariana passou para o União Brasil. Ela era do Republicano. Né? Houve, inclusive, um certo suspense em relação a isso. Vai, não vai. Porque, ao ir para lá, desmontou uma estrutura política que estava sendo desenvolvida no Palácio Rio Madeira. Foi. Não é verdade? Mas Como é que se deu isso? Não, isso se deu com articulação, com conversas, e havia o União Brasil, na prática, ele tinha interesse em ter o candidato na majoritária nas capitais, e aí houve esse entendimento com o governador, com o chefe da Casa Civil, com as forças políticas, e isso, a deputada Ieda, por exemplo, é do União Brasil, também, a deputada Ieda Chaves, e nós estamos juntos dentro desse projeto. É um projeto que está sendo conduzido a várias mãos. Bom, o senhor e o governador, vocês têm um pacto que já vem da eleição passada. Já vem da eleição passada, exatamente. Né? Naquele tempo projetou para agora e ele honrou, e até para mais para frente, né? Sim. E quando começou a surgir ali foi, inclusive, apresentado alguns candidatos de um núcleo, né? Que seria conduzido pelo chefe da Casa Civil, né? Tem muita... Nessa época... Aí estava o Máximo, Osmar, né? Tem muito fuxico. Muito fuxico também. Estava o presidente da Assembleia, né? Tinha ali uma nominata... uma casa de maribondo. Não é fácil. Eleição majoritária... Você conseguiu meter a mão na casa de maribondo, ajustar de boa, ou houve algum trique-trique? Não, sempre tem. Mas, olha, política é construção, é conversa. Você não pode chegar com um pacote fechado. Então, tudo isso tem que ser construído. Então, é assim que se faz política. Ouvindo. Às vezes não se chega num consenso total, mas se chega num consenso parcial. Então, tudo isso é construção. Você é bom de ouvir, Hilton? Você escuta? Escuto. Vai para casa, pensa, analisa. Penso. Já fui mais impulsivo quando era mais jovem. Mas com a maturidade a gente vai se adequando mais enfim. Mas eu escuto, sim. Gosto de escutar. Bom, então... uma candidatura que poderia, digamos assim, criar uma certa expectativa de polarização com a Mariana seria a do deputado Máximo, né? Mas com essa costura final, ele ficou fora, não é candidato. Mas agora temos o presidente da Assembleia, Marcelo Cruz, que vem tendo também uma carreira de ascendência bastante rápida, com sucesso nas tentativas que fez até agora. Um deputado bem votado, foi um deputado bem votado. Tem a âncora das igrejas, presidente, o pai, não é? Presidente da Assembleia, presidente da Assembleia, é um nome que se deve prestar atenção, naturalmente. Lógico, eu e o Dom Chaves, vou puxar a brasa para a minha sardinha, para o nosso grupo. Vamos trabalhar nesse sentido. Possivelmente virão outros entrantes, gente que está entrando na seara política agora, recentemente. Nós temos aí notícias da doutora Elma, que me parece que vem pelo MDB. Então, isso é absolutamente natural. O senhor vê o MDB ainda como uma força política no Estado? Vejo. É um partido importante que a gente tem que respeitar. É histórico, né? É histórico. O que importa Olha, Hildon, eu não me sinto confortável com nenhum desses partidos.
É mesmo? Partido político, primeiro que você tem muito pouca ideologia em partido político. Mas alguém dá respeito à ideologia de partido? Não, pois é. O partido não é só um instrumento para você fazer a fichinha e sair candidato? Pois é, mas você sabe que a coisa mais... Quer dizer, não deveria ser, mas é, né? A coisa mais antidemocrática que existe é um partido político. Quem manda é o presidente e acabou. Olha só. Não é bem assim. Não, o que eu estou querendo dizer, Osmar, é o seguinte. As pessoas estão acima dos partidos. Os partidos são um instrumento para o acesso ao exercício do processo eleitoral. Então, ele é uma etapa. Hoje, ele adquiriu uma importância maior por conta do fundo partidário, que eu não sei se o fundo ajuda ou atrapalha, porque na medida, e a gente vê notícias aí de situações que continuam usando recursos de fora, além do fundo. Uma decisão do STF recentemente autorizou fazer captação fora além do fundo. Por qual decisão que você está falando? Houve uma decisão recente aí, ou foi do STF, ou foi do TSE. Não, você está confundindo. Está confundindo com a questão do Sérgio Moro. Não é do Moro? Não é isso. Não é isso que eu estou me referindo, não, prefeito. Bom, eu não estou lembrando direito, pula essa parte. Na próxima conversa eu venho mais azeitado. Vamos lá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que as pessoas são mais importantes do que o partido. Sim. O que importa é se aquele candidato tem capacidade, se ele tem idoneidade. Porque o que eu digo sempre, Osmar, essa história de esquerda e direita, ela não existe mais. Isso acabou com a queda do Muro de Berlim. Nós tínhamos a Guerra Fria, o comunismo, aquela coisa toda. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria. Sim. Então, ali, União Soviética, aí depois Quer dizer, Guerra Fria porque eram parceiros que passaram a disputar a mesma coisa. A mesma coisa, exatamente. Aí virou fria, né? Sim, mas você tinha a China comunista, que hoje eu diria que a China pode ser qualquer coisa menos comunista. Ela tecnicamente pelo menos, a República Popular da China. Nós temos a União Soviética, a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia. Então, acho que foi em 88, alguma coisa assim, aí houve a queda do Muro de Berlim. Com a queda do muro, eu entendo que não existe mais essa dicotomia de direita e esquerda. Eu digo que você vai ter governos mais voltados para a área social ou menos voltados para a área social. Mas é essa a questão. Mas existe, o progressismo versus... São aquelas pautas mais que, assim, a gente acaba usando a expressão mais à esquerda, são essas questões de benefícios sociais, etc. Eu digo sempre o seguinte, Osmar, os governos de esquerda, de uma forma geral, eles caem, sabe quando? Quando acaba o dinheiro. Isso é clássico. Eles gastam... Quer dizer, primeiro eles destroem a nação, sim, o seu país. Quando acaba o dinheiro. É quando acaba o dinheiro, os governos caem. Esses governos de esquerda, historicamente, é nessa situação. Mas aquela questão comunismo, eu não vejo mais isso, porque não existe mais. Isso acabou. Isso acabou. Infelizmente, nós não temos tempo para avançar nessa discussão, porque na geopolítica mundial, nossa, como se fala tanto na polarização de direita e de esquerda. E também o seguinte, porque existe, olha, vamos lá. E os estragos decorrentes disso. Mas há também algumas incompreensões. Algumas incompreensões. Uma coisa é a pauta de costumes. Família, etc. e tal. Princípios e valores. Isso aí, eu nunca consegui entender, por exemplo, essa história de que quem é de esquerda apoia o Hezbollah, lá, o Hamas. O Hamas, e direita apoia
Israel. Não faz sentido. E para resumir, nenhum dos dois acredita em Jesus. Nem o Hamas e nem os judeus. Os judeus estão esperando ainda o Messias. Eu não consegui entender ainda qual é a correlação disso aí. O que eu digo sempre é o seguinte, Osmar. Se vai fazer gestão pública, você está cuidando do recurso das pessoas. Não importa se é mais à direita, é mais à esquerda, se é centro. Importa se tem capacidade, se tem competência e honestidade. Tanto a direita como a esquerda, em cima, embaixo, para onde você for, vai ter gente que presta e gente que não presta. Com certeza. Bom, não é o fato de uma pessoa, porque assim, quando eu faço essa crítica, não, vou votar no partido. Não, você tem que votar nas pessoas. E em todos os partidos, todos, vai ter gente que presta e gente que não presta. Eu diria que vai ter mais que não presta. A questão é que, originariamente, os partidos eles nasceram com um ideário, né? Por isso que tem a carta do partido, o estatuto do partido. Eu acho que isso isso já é uma coisa anacrônica, uma coisa já ultrapassada. Esgaçou-se. Esgaçou. Quem que está falando? Aonde que tem comunismo no mundo? Não tem mais comunismo, acabou isso aí. Hoje é o que eu digo, esse é o meu entendimento. É mesmo. Mas qual é o país comunista que tem? Não sei. Não. Estou perguntando se o senhor está convicto realmente disso. Você vai ter a Venezuela. Bom. A Venezuela. Praticamente você tem a Venezuela. Temos a Coreia, temos Cuba. A Coreia. É que assim, ali, a Coreia, por exemplo, aquilo e se tornou a Venezuela. É uma ditadura. Eu acho que a ditadura não é um regime democrático. Ali não tem democracia. O regime de Putin não é, o senhor não vê como comunista também, não? Eu acho que sim, mas assim, aquele comunismo histórico, aquilo de Karl Marx, etc. Sim, não, aquele ali foi. Aquele comunismo utópico, ele é utópico, ele não se fundou. Nem país nenhum no mundo conseguiu viabilizar aquele negócio. Cuba é ditadura, não tem democracia. Mas o que se tem visto como exemplo no mundo e na história é que os países que empunham a bandeira do comunismo se transformam em ditadura. Esses são os exemplos do mundo, da história. Né? O comunismo ele não é democrático, né? Não é, ele tem uma certa aversão. Você vai ter, por exemplo, aqueles países nórdicos. A questão da liberdade, eles gostam de controle. Controle de tudo. Mas a ditadura, seja ela de esquerda, seja de direita, de centro, seja lá o que for, ela é uma ditadura. Então você não tem as liberdades. O mau gestor, tanto de direita e de esquerda quanto de centro, ele é ruim. Não é verdade? E o bom gestor, ele aparece em qualquer cenário. Não, você veja, olha, eu li aquele livro do Mao Tse Tung. O livro tem 1000 e tantas páginas. Eu tive a paciência de ler esse livro inteiro. Mas o Mao... O manual. É a obra dele. Uhum. Meu amigo, aquele cara matou mais de 70 milhões de pessoas de fome para ter a bomba atômica. Que a União Soviética na época. Então ele pegou, tirou alimento, pagou com alimentos. O povo comia casca de árvore. O camarada, quando ele venceu aquela guerra civil, começou com a guerra civil, ele praticamente matou os professores. Professor de tudo, de universidade. A revolução cultural que ele fez? A revolução cultural foi acabar com as escolas. É um louco. Então, assim, com as escolas, com a cultura, com a literatura. Olha, o que eu conheci a Venezuela em 2000, há uns 20 anos atrás. Há uns 20 anos atrás eu fiz uma viagem de carro para a Venezuela.
Quem era o presidente ainda era o Chaves, Hugo Chaves. Um país riquíssimo. Riquíssimo. Você sabia que as maiores reservas de petróleo do mundo estão na Venezuela? Sim. Na Venezuela. Refinarias para tudo quanto era lugar. O país já estava... Já era o Hugo Chávez. Então, o país já estava definhando eles têm Caribe, maravilhoso. Tem savana. Tem Amazônia. Tem a Cordilheira dos Andes, que nasce ali na Venezuela. Não precisa de Aquecibo. Hã? Não precisa de Aquecibo da Guiana. Não precisa de nada disso. O país riquíssimo, riquíssimo, e o problema é de gestão. É gestão. Aí entrou. E o Hugo Chávez, ele tentou um golpe, foi preso, e depois ele foi eleito democraticamente. O Hitler foi eleito democraticamente. Sim. Hitler levantou a autoestima do povo alemão, que vinha com o nariz no chão da Primeira Guerra. Sim. Vinham arrastando uma humilhação muito grande da Primeira Guerra. Prefeito, olha, conversar contigo é uma coisa fantástica, porque você é bom de prosa, é bom de história, mas tem um relógio que já nos comeu o calcanhar, está no osso, entendeu? Mas eu quero que o senhor só me responda uma coisa. 31 de dezembro, último dia gestão Hugo Chávez. O que... Não, Hugo Chávez não, Hugo Chávez. Você sabe que tem um que se chama Hugo Chávez, né? Hildon Chaves. Último dia da gestão, Hildon Chaves. Como será o day after? Bom, ao que me consta, não mudaram a data da posse, né, de prefeitos, né? Não. Eu acho que para Acho que não. Não, continua primeiro de janeiro, né? Espero estar acompanhando a posse da Mariana. E na sequência eu vou tirar um tempo para descansar. Vou dar uma descansada, que a família vem cobrando, e a atividade política, ela suga todas as energias da gente. Então, muitos compromissos. E primeiro eu vou descansar, depois vamos resolver. Nesse descansar, montar a estratégia da volta, capitaneando a Aron para 2026. Eu continuo presidente da Aron, né? Então eu vou continuar andando pelo Estado, talvez, com mais liberdade. Hoje eu faço aí uma média de uma visita a cada um mês e meio para o interior do Estado. Aí eu vou ter mais tempo para continuar, para me dedicar mais a essa questão dos municípios. Vão ser novos prefeitos também, a gente vai poder estar junto, conversando, dando sugestões. Para a gente fechar assim, o senhor vislumbra já alguma coisa a nível de Estado que, se você fosse governador, você faria? Olha... E você conhece o Estado, que você começou lá pelo Sul. Olha... veio vindo até chegar aqui. O mais, assim, importantíssimo, estradas. Governar é fazer estradas, alguém já disse isso. Sim. Então, a Roma era o que era por causa das estradas. Então, a economia de Rondônia. Sabia que hoje Porto Velho é o maior plantador de soja, Nós maior nem tivemos tempo de falar do agro de Porto Velho. O agro é realmente extraordinário aqui. Tem o maior plantel bovino também? Maior plantel bovino aqui em Porto Velho. Mas nós precisamos de estradas. Isso aí é fundamental. É fundamental. Bom, avançar nas estradas. Avançar nas estradas. Da condição de escoamento de produção. Exatamente. Circulação de mercadoria, riquezas e bens. Sem isso... Uma bela articulação com as bancadas, principalmente com a bancada federal.
O senhor não pensa em estimular a bancada de Rondônia, junto com outras, para mudar a Constituição e, se permitir a criação, alterar a Constituição, fazer uma emenda para poder criar municípios, moço? Como é que vocês vão ficar tocando distritos com 50 mil habitantes, daqui a pouco 80 mil habitantes, 100 mil habitantes, na condição de distrito? É difícil. É difícil. Mas é que são as coisas do Brasil. Mas criaram. Essa é uma bandeira que alguém tem que levantar e puxar. Pois é, mas é que, às vezes, a política, ou os políticos, parte deles, metem os pés pelas mãos. O que tem de município de 800 habitantes, Sim. 1.000 habitantes, é brincadeira. Aí chega, fecha... Tem que fazer uma reforma geral nessa coisa. Tem coisa que, olha... tem que virar bairro esse para poder aquele virar município. Nós temos município aqui no estado de 2.000 alunos, 2.000 habitantes. Sim. E eu tenho União Bandeirantes, que tem 18.000, 20.000. É maior do que uns 30 municípios de Rondônia. Então, assim, é complicado. O Brasil não é para amadores. Enfim, não é fácil. O futuro, quando o futuro chegar. O futuro é para quando o futuro chegar. Olha, eu acredito que... Eu digo sempre o seguinte, quem governou uma capital está pronto para ser governador do estado, está pronto para o Senado. Vamos resolver o que vai acontecer lá na frente. Tudo é possível, inclusive nada. Vai que eu volto para a iniciativa privada ou aconteça de 2026 te levar para o Palácio Rio Madeira levar o Rocha para o Senado? Sem dúvida, isso é o que nós combinamos lá atrás. Na cadeira de quem que ele viria? Na cadeira de quem que ele iria? Como assim? A cadeira de quem que Marco Rocha tomaria? Não sei. A do Rogério? Não sei. Eu não sei se eu acho que o Lucas vem aí, eu acho que o Cassol volta para... Olha, eu acho o seguinte, em relação a 2026, em relação a 26, eu tenho um palpite. Opa! A eleição mais difícil vai ser a do Senado. Eu acho que tem mais candidatos ao Senado. Vamos lá. Marco Rogério. O senador Marco Rogério deve buscar a renovação do seu mandato. É absolutamente natural. Certeza. O Confúcio é uma incógnita, mas tem toda a legitimidade também para ele fica dizendo não, ele não sempre dizer diz sim não. na última Ele sempre hora. diz não. Ele sempre diz não. Eu me dou muito bem com ele. Eu parceiro de Porto Velho também, com emendas, inclusive, tudo. Aí você tem o ex-senador Assir Gurgax, que também tem uma pretensão muito, muito legítima. Com certeza. Aí nós temos o governador. Então, cheguei em 5 aqui. Então, tem pelo menos... E certamente alguém ficou de fora. Você deixou o Expedito Júnior de fora. Sim, o Expedito também. O Expedito são 2 vagas. Tudo é possível. Então, são 6 possíveis candidatos, todos com condições e tarimba suficiente para poder tocar, fazer um bom trabalho, todos de alto nível. Por que a gente não falou aqui da Cristiane, deputada Cristiane, como uma possível candidata disputando a prefeitura de Porto Velho? Não, porque ela está no União Brasil também. Ela está no União Brasil. União. Tá, fechou. Olha, muito bom estar contigo. União tem vários, acho que quase todo mundo ali pode ser o que quiser, a nominata não a nominata agora de vereadores, mas o Partido União Brasil tem nomes muito bons. E nem falamos de vereadores, né, prefeito? Hildo Chaves, você... Daqui uns dias a gente volta aqui. Você é uma personalidade fantástica, eu tenho muita alegria de conversar com você. Inteligente, vivo, rápido... Olha aí, gente, vocês viram aí, né? Claro que o produtor desse programa está desesperado porque a gente passou da hora faz muito tempo. Muito obrigado a você. Nos acompanhe em mais esta edição do nosso 100 Papas na Língua, o podcast que tem o prefeito Hildo Chaves hoje como a estrela do dia. Muito obrigado, fica com Deus.